Bem-vindo ao nosso Cine Terapia, aquele quadro onde nós assistimos filme para fazer a nossa terapia. Por que é tão bom fazer terapias através do filme? Ele trabalha o seu inconsciente. Por exemplo, a análise dessa semana é o filme Livre. Tá contando sobre a jornada da Sherry. Sherry, acho que é assim que fala. Então, o que mais tocou você? O que mais te chamou a atenção? Porque isso vai depender de acordo com a sua consciência, de acordo com o momento em que você está vivendo. Eu achei esse filme muito profundo, porque fala de uma jornada de uma mulher com muitas dores, com muitas questões pessoais, tanto com a sua mãe quanto com o seu pai. E o nome do filme é bem profundo também, Livre. Será que você é livre? Será que você hoje tem feito o que com a sua liberdade? No filme nós vemos a Sherry, essa mulher que está em busca de si mesma. Assim que a sua mãe morre, que era a sua referência, que era a sua âncora, ela se sente completamente perdida. E o que ela precisa? Se encontrar. Porque até então ela viveu em função da sua mãe, da história da sua mãe. Essa mãe que ao mesmo tempo ela amava tanto, mas ela achava a mãe fraca, ela achava a mãe indefesa. Ao longo do filme nós vemos várias vezes ela batendo de frente com essa mãe. Mãe, para que tanta felicidade? Olha só a vida que nós temos. Então, no fundo, ela acha a mãe fraca. E com isso, ela enfraquece o seu feminino. Com isso, ela rejeita o seu próprio feminino. Porque uma filha, quando ela olha para a mãe e não acha que a mãe é boa o suficiente, que ela precisa cuidar dessa mãe, que ela precisa resgatar essa mãe, ela enfraquece. E ela vai para qual energia? A masculina. E nós vemos ali uma mulher extremamente cheia de dor, uma mulher cheia de raiva, cheia de mágoas em relação ao seu pai. Então ela vai nessa jornada de autoconhecimento e nós vamos percebendo quanto peso ela carrega, né? Aquela mochila imensa, aquela mochila desnecessária que muitas vezes ela mal consegue levantar. E essa mochila representa as dores, as mágoas, as questões do passado. E essa jornada de cura e autoconhecimento, ela se dá sozinha. Ela não pode ser feita em grupos, ela não pode ser feita, sabe? Ninguém pode trilhar a sua jornada, o seu caminho. Cada pessoa precisa viver a sua própria jornada. Então, pedir ajuda, como ela várias vezes pediu ajuda ao longo do caminho, por várias vezes ela parou para descansar, para se recarregar. E ao longo do caminho, o que ela mais pensou foi em desistir. Então, isso faz parte da jornada, isso faz parte do desenvolvimento. Então, é preciso viver a sua jornada de ruptura para criar a sua própria identidade. Deixar a história da tua mãe com ela, a história do seu pai com ele, para que só assim você possa se desenvolver e florescer. E onde se dá essa jornada? Em um deserto árido, difícil, cheio de calor, de frio. Então não é fácil e não é simples, né? Então, onde eu estou e para onde eu vou? E o que será necessário levar nessa jornada para que você se supere? Será que você hoje na sua jornada tem carregado dores e mágoas, questões do passado desnecessário? E a gente vê o quão ela está cheia de dor e de mágoas, que ela fica o tempo todo, né, nessa jornada, visitando os flashes, as memórias. Ela está completamente presa ao passado. E o que acontece com essa mulher que carrega tanta dor, tantas mágoas? Você percebe que ela, com essa questão com o seu pai, de falar, inclusive ela fala aqui, né, cretino, alcoólatra, abusivo, violento. É assim que ela se refere ao pai, é com toda essa dor, com toda essa raiva, com toda essa mágoa. E o filme também fala da espiritualidade, porque ela vai até o ponto de Deus, né? Até ela decide prolongar a sua jornada, o seu caminho, para fazer as pazes com Deus, com a sua espiritualidade. Porque a cura do feminino, a cura das nossas emoções, ela se passa por voltar a se conectar à espiritualidade.
E uma mulher que carrega muita mágoa, muita raiva do seu pai, também tem dificuldades para ter conexão espiritual, tá? Porque Deus é pai. Então veja que uma coisa está conectada, uma coisa está ligada à outra, tá? E o que acontece com essa mulher à medida que nós vamos acompanhando o caminho e a jornada dela? Ela era uma mulher casada, bem casada, um marido que a amava profundamente, que a acolheu e que buscou e que fez tudo pelo casamento. Mas ela não estava pronta para ser amada. Ela não se sentia digna de ser amada. Então ela entra num processo de autodestruição. A raiva é tanta que ela volta toda essa raiva, toda essa mágoa contra si mesma. Raiva de quem? Raiva dessa mãe que não se posicionou com o marido, raiva do pai por ser esse homem alcoólatra, por ser esse homem abusivo. E aí o que a mulher faz? Ela volta toda essa raiva contra si mesma e entra num processo de autodestruição, de autorrejeição. Porque quem eu sou? A união dos meus pais. E se eu os rejeito, se eu tenho raiva de quem eles são, toda essa raiva eu vou voltar contra mim. E é isso que ela faz. Ela começa a sair com vários homens, tá? Esse é um processo que hoje muitas mulheres empoderadas acham que isso é liberdade, pegar o teu corpo e colocar à disposição de vários homens. Ah, os homens fazem isso, eu sou livre, eu também posso, é o meu prazer. Não. Isso é um processo de autodestruição, de desrespeito a si mesma. Então você percebe ali o quanto ela tinha uma intimidade suja, uma intimidade desrespeitosa. E quando ela vai na terapia, o terapeuta pergunta para ela como ela se sente. E ela diz que é o único momento onde ela se sente viva. Depois disso, ela se sente sem vida. O que isso quer dizer? Naquele momento, ela se sente desejada. Ela se sente que alguém a quer, porque ela carrega traços profundos de rejeição e abandono. Por isso ela fica nessa promiscuidade, em busca do desejo, em busca de ser desejada. E ela começa a fazer essa intimidade, esse sexo com um e com o outro, sem ter o menor respeito por si mesma. É um processo destrutivo, autodestrutivo, de desamor, de ódio, de raiva voltado a si. Então para e pensa, como eu tenho uma vida íntima? Como que eu trato o meu corpo? Como eu cuido de mim? Que tipo de respeito eu tenho a mim? Será que na minha liberdade eu me autodestruo? Porque é isso que ela faz. É isso que ela fez. Mas nessa jornada ela vai visitando essas memórias e tudo isso que ela fez a si mesma. Todo o amor que ela não se sentia digna de receber desse marido. E aí ela começa a buscar drogas, a se drogar cada vez mais. Álcools, heroína, injetar. Mas quantas vezes os vícios estão na comida, no Netflix, nos filmes, tá? Para não lidar com a realidade, para não lidar com a vida. As pessoas fogem de várias formas. Existem vários tipos de vício. Vício de comer, vício de trabalhar, vício de comprar, de gastar o que não tem. Pare e olha, qual é o meu vício? Para onde eu tenho fugido da realidade? Será que é cuidar demais dos outros? Tá? E no filme nós vemos claramente que tanto ela quanto o irmão é viciado. Na constelação, isso nos fala de pessoas sem pai, de pessoas em busca de um pai, em busca de um masculino, em busca de lidar com a sua própria dor, mas não tem forças em si e faz o quê? Foge da realidade, se dopando de alguma forma. No caso dela foi através das drogas e álcool, tá? Então ela também se vê grávida, não sabe de quem. O filme não deixa claro se ela abortou ou se ela não abortou esse bebê, mas esse desespero onde ela fala, o que eu estou fazendo de mim? Eu não sei quando eu me perdi. Eu destruí meu casamento, eu destruí a minha vida, eu me tornei um traste. E é assim que ela decide se desafiar e entrar nessa jornada desse autoconhecimento para se encontrar, porque ela está completamente perdida. Ela está totalmente num processo de autodestruição.
Então, ela não consegue sentir, lidar com o seu sentir, lidar com as suas questões emocionais. E ali a gente percebe isso quando ela vai assinar o divórcio com aquele marido, né? E ela diz, quando ela tem que tirar o sobrenome dele, ela coloca que o sobrenome dela é Abandono, porque é tudo que ela conheceu, né? Desse pai, dessa dor, dessa raiva que ela carrega. Então, durante uma jornada, a gente vai ali naquele deserto, naqueles momentos, o que vai acontecendo? É essa visita a essas memórias, as memórias de dor, e fazendo as pazes com tudo isso dentro de si. Ela sentia muita injustiça, muita raiva, muita mágoa, porque ela, de Deus, por quê? Como Deus pode permitir algo assim? Que Deus é esse? E quantas pessoas se revoltam com Deus, se revoltam com a vida, se revoltam com a política, se revoltam com o pai, se revoltam com a mãe, mas isso só piora a situação, tá? Ela fala assim: se lhe falta coragem, vá além da sua coragem. Cada momento em que ela vai parando, ela vai deixando aquelas frases, aquelas escritas ali para outras pessoas. Então, o que será que eu tenho feito da minha vida? Será que eu tenho me abandonado? Será que anda me faltando coragem para lidar com as minhas dores, com as minhas questões, olhar para as minhas feridas? Sabe? Para quê? Para viver uma liberação, para deixar tudo isso ir. Então, ela olha para a história dessa mãe, para a história desse pai, e ela rejeita toda essa história. E com isso, essa própria rejeição. Como é que você olha para tua mãe? Como é que você olha para o teu pai? E isso vai refletir na forma como você olha para si mesma, tá? Ela fala que ela é feminista, né? Porque ela tem raiva, ela tem dó da mãe. Então ela é contra o quê? Porque ela acha que o feminino é fraqueza, porque é assim que ela olha para a mãe. E ser mulher, ser feminina, não é ser fraca. Muito pelo contrário. O feminino é muito forte. Um feminino saudável, ele se cura. Um feminino saudável, que é o que vai acontecendo com ela, tá? Ela vai se recuperando, se resgatando ao longo dessa jornada. E eu quero dizer para você que ela é a típica mulher que tomou as dores da mãe e se revoltou contra o pai. Mas a mãe dela estava muito em paz com as escolhas, estava muito feliz, falando: filha, eu não me arrependo de tudo que eu passei, porque você e seu irmão é frutos do amor que eu vivi ao lado do seu pai. E nós precisamos respeitar as escolhas dos nossos pais, respeitar quem eles são, para que a gente consiga nos respeitar, tá? Então, a raiva, ela serve como um escudo, tá? Um escudo da dor, um escudo daquilo que a gente não quer olhar. Então, faz o quê? Fica com ódio, fica com raiva. Às vezes é muito mais fácil do que sentar e chorar a dor. E só é possível se viver uma cura profunda quando essa dor é liberada. E ela fala sobre isso, né? Sobre se eu me perdoar e se eu me arrepender. Bem ali já no finalzinho do filme, né? Aí ela vai falando: e se eu me arrepender? E se eu, né? E se? E se? Aí ela fala assim: tá, mas tudo que eu vivi, tudo que eu passei me trouxe até aqui. Que é quando ela encontra um outro cara, ela tem uma intimidade com esse homem, e aí naquele momento ela decide deixar o marido para trás, deixar aquilo que ela viveu com aquele homem para trás, porque ela vivia mantendo contato com ele. Ela vivia escrevendo o nome dele na areia, e ela decide deixar o passado no passado, deixar tudo para trás. E falar: não, tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Tudo que eu vivi me fez ser quem eu sou. E quando ela chega naquele ponto de Deus, que representa a conexão com o espiritual, ela diz, né, que ela consegue fazer as pazes com Deus, que ela consegue fazer as pazes com o masculino. É quando ela conta que ela se casou, que ela teve 2 filhos. Aí eu fico emocionada, né? Então, ela fala: depois de me perder no deserto da dor e luto, eu descobri como sair. Fazer as pazes com Deus, fazer as pazes com o masculino, fazer as pazes com as tuas raízes é o que vai te ajudar a sair do deserto, seja ele qual for que você estiver vivendo. Você precisa estar em paz com quem é você, estar em paz com toda a sua história e com a história dos teus ancestrais. Você está pronta para viver essa jornada? Deixa aqui nos comentários. Qual é a parte do filme que mais te tocou? Qual é a parte? E eu quero fechar com uma frase que ela diz:
A minha vida é sagrada. Você consegue olhar para você e te ver como uma mulher divina, uma mulher sagrada? Olhar para a tua vida e considerar essa vida sagrada. Fazer algo de bom com a sua vida e, como diz a mãe dela, você pode trilhar o caminho da beleza. Tá pronta para trilhar esse caminho da beleza? Então compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, convide mais mulheres para vir fazer o Cine Terapia, trabalhar a consciência e curar, trabalhar essa cura emocional. Te vejo no próximo Cine Terapia.